Sabe aquela situação que tira o sono de muita gente? O casamento, na prática, já acabou, mas uma das pessoas se recusa a assinar os papéis. A frase "eu não vou assinar" soa quase como uma sentença, né? Parece que prende a pessoa para sempre. Mas hoje a gente vai entender o que isso realmente significa e, o mais importante, quais são os caminhos para resolver. E a primeira coisa que bate é o medo. Essa pergunta, será que eu vou ficar preso para sempre? Começa a ecoar na cabeça. E com ela vem uma sensação de impotência, de paralisia, como se a chave da própria vida estivesse na mão de outra pessoa. Aí a incerteza só aumenta. Porque, poxa, se a pessoa não colabora nem com um jeito mais simples de resolver, que seria no cartório, como é que vai ser o resto? A dúvida sobre como seguir em frente fica ainda maior. E com isso, a gente chega na pergunta que está no centro de tudo. A pergunta de $1 milhão, digamos assim. Afinal, é preciso ter a permissão do outro para seguir com a própria vida? A resposta para isso é o que vai destravar todo o processo. Então vamos direto ao ponto e derrubar de uma vez por todas um mito que paralisa muita gente. O que a lei no Brasil realmente diz sobre isso? E a resposta é essa, clara e direta: ninguém. Ninguém mesmo é obrigado a continuar em um casamento se não quer mais. O divórcio é o que os advogados chamam de direito potestativo. É um nome complicado, eu sei, mas a ideia é bem simples. A vontade de uma pessoa já é o suficiente. Não depende da aprovação do outro. Não é um favor, é um direito garantido por lei. Então, a recusa em assinar não impede que o divórcio aconteça. O que ela faz é mudar o caminho. A questão não é se vai ter divórcio, mas sim como ele vai acontecer. E essa tabela aqui mostra isso perfeitamente. De um lado, tem o consensual, ou seja, quando todo mundo concorda. Aí é rápido, no cartório, bem menos desgastante. Agora, se não tem acordo, o caminho é o litigioso. Aí a coisa vai para a justiça, vira um processo judicial, que é mais demorado e, claro, causa um desgaste emocional e financeiro bem maior. E essa é a mensagem mais importante que tem que ficar. Sim, a teimosia do outro pode atrasar tudo, pode dificultar, pode custar mais caro, mas ela não tem o poder de transformar o casamento numa prisão. Isso não existe. Agora, a gente precisa falar de uma tática que, infelizmente, é muito comum nesses casos. A assinatura do divórcio muitas vezes vira uma moeda de troca, uma arma para fazer chantagem. É essencial entender que as coisas são separadas. Uma coisa é acabar com o casamento, o vínculo legal. Outra coisa, completamente diferente, é discutir a divisão dos bens, a pensão, a guarda dos filhos, as dívidas. Legalmente, são assuntos distintos. Olha aí um exemplo clássico de chantagem. Ah, eu só assino se ficar com o carro. Só assino se você abrir mão do imóvel. Isso é usar um direito, que é o de se divorciar, para forçar a outra pessoa a abrir mão de outro direito, que é o patrimonial. A lei não permite essa mistura. Claro que a justiça vai resolver tudo, como ficam os bens, as dívidas, os filhos, mas essa discussão não pode ser usada para manter o divórcio como refém, sabe? O juiz pode decretar o fim do casamento primeiro e as outras discussões continuam acontecendo em paralelo. E nesse cenário todo de conflito, de nervos à flor da pele, a falta de informação e o desespero podem levar a erros bem graves. Vamos ver os 3 mais comuns justamente para que eles possam ser evitados. O erro número 1, a gente já falou, é a paralisia, é acreditar nesse mito de que não tem saída. O segundo erro, muito comum, é o da pressa, é aceitar um acordo péssimo só para se livrar logo do estresse. E o terceiro é tentar resolver tudo sozinho, na base da conversa informal, sem nenhuma orientação profissional. Esse segundo erro merece atenção. Ceder a uma divisão injusta dos bens ou assumir uma dívida que não é sua pode até parecer um alívio ali na hora. Mas o prejuízo financeiro disso pode se arrastar por anos, décadas até. É um preço muito alto a se pagar por um alívio momentâneo. Ok, então qual é o jeito certo de agir? A resposta não está na emoção, no impulso. A resposta está em ter calma, firmeza e, principalmente, em ter uma boa estratégia. Um caminho seguro passa por alguns passos bem práticos. Primeiro, organização. Juntar todos os documentos de bens, de dívidas, dos filhos é a base de tudo. Segundo, manter a calma. Evitar briga que não leva a lugar nenhum, sabe? Terceiro, e isso é crucial, jamais assinar qualquer coisa sob pressão. E por último, mas talvez o mais importante, procurar a ajuda de um especialista para entender as opções. Uma separação é um turbilhão de emoções. Tem mágoa, raiva, ansiedade, mas qualquer decisão tomada no meio desse furacão pode trazer consequências negativas para a vida inteira. Por isso que pensar com calma e ter uma estratégia não é luxo,
é uma necessidade para proteger o próprio futuro. No final das contas, a mensagem é essa. O caminho para o divórcio sempre existe, mesmo que o outro não queira colaborar. A recusa não é um beco sem saída. A grande questão é escolher a estratégia certa, aquela que vai garantir que esse novo capítulo da vida comece com segurança, com tranquilidade. Pensar nisso já é o primeiro grande passo para retomar o controle da situação.